Olá, transformadoras e transformadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexões que Transformam, o seu espaço para reflexão sobre liderança, desenvolvimento humano e a arte de guiar pessoas em jornadas de mudança. Hoje, vamos falar sobre algo tão antigo quanto a própria humanidade, mas que continua sendo uma das ferramentas mais poderosas da comunicação moderna: o storytelling. Bom, de onde veio o storytelling? Muito antes da escrita, antes mesmo da linguagem estruturada, os humanos se reuniam em volta do fogo para contar histórias. Era assim que passávamos conhecimento, cultura, valores, etc. Os registros mais antigos de storytelling estão nas pinturas rupestres das cavernas de Lascaux, na França, com mais de 17 mil anos. Esses desenhos contavam histórias de caça, sobrevivência e espiritualidade. E nesse caso aí, a história não era só um entretenimento, era sobrevivência. Quem ouvia aprendia o que fazer, o que evitar e como lidar com o mundo. Então, pensando nisso, né? Por que o storytelling funciona? Do ponto de vista neurológico, quando ouvimos uma história, 7 regiões do cérebro são ativadas, incluindo as áreas sensoriais, motoras e emocionais. Já um dado frio ativa só uma área, que é a de processamento de linguagem. Então, quando você só apresenta um dado, né? Por exemplo, uma estatística básica: 7% das pessoas comem açúcar. É como se só processasse o que a gente está dizendo, né? A experiência de uma forma geral. Estudos da Universidade de Stanford mostram que as pessoas lembram 65% de uma história após 72 horas, mas apenas 5% de dados ou estatísticas isoladas. Então, isso acontece porque o cérebro ele processa uma história como se a gente vivesse aquela experiência. Nós liberamos dopamina com reviravoltas, oxitocina com conexões emocionais e até adrenalina em momentos de tensão. Ou seja, nos conectamos, sentimos, lembramos e agimos por causa das histórias. Se a gente voltar ao cenário agora para os negócios e para a liderança, estudo da Harvard Business Review mostrou que líderes que usam storytelling têm 20% mais chances de engajar equipes do que aqueles que se comunicam apenas com dados. E mais, empresas que contam histórias fortes sobre seus valores e impacto social têm até 22 vezes mais chances de serem lembradas pelo consumidor, segundo a Headstream. Então, quer inspirar sua equipe, seu cliente ou seu público? Conta uma história para ele. Mas não é qualquer tipo de história, tem que ser uma história que transforma. Deixa eu te contar algo. Há alguns anos, um gerente de uma grande central de atendimento estava com a equipe desmotivada. As metas batiam, mas o clima era pesado. Então, ao invés de fazer uma palestra sobre engajamento, ele contou a história da sua primeira semana na empresa, quando o atendente o ajudou, com gentileza, né, a resolver um problema pessoal. Essa história real, simples e cheia de emoção mudou o tom da conversa. Porque, sem posição, ele relembrou o propósito da empresa, que é ajudar pessoas. Depois daquele dia, a equipe não só voltou a bater metas, mas começou a sorrir mais. Esse é o poder da história. Ele não diz o que fazer, ele inspira a ação. Então, como a gente usa o storytelling no dia a dia? Ao treinar os colaboradores, começa com uma história pessoal ou de alguém da empresa. Lembra, a ideia é inspirar a ação. Ao liderar alguém, compartilhe momentos de vulnerabilidade que geram crescimento. E, quando for vender, não apresente o produto, conta a transformação que ele proporciona. Lembra sempre dessa estrutura clássica, eu vou chamar ela de receita de bolo do storytelling. Você vai ter um personagem, esse personagem tem um desafio, nesse desafio tem um obstáculo, do obstáculo vem a superação e da superação vem a transformação. Toda boa história tem que seguir esse elemento, não tem jeito. Então, seja você um líder, educador, empreendedor ou só alguém querendo fazer a diferença, use histórias. Não apenas para entreter, mas para conectar, inspirar e transformar também. Afinal, o que move o mundo não são só ideias, são ideias contadas da maneira certa. Então, se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que também está em busca de uma comunicação mais humana, mais autêntica e mais transformadora também. Nos encontramos no próximo episódio do Conexões que Transformam. Até lá e conte boas histórias.